os painéis dos automóveis, que maravilha! No vídeo de hoje nós vamos relembrar os painéis mais clássicos, os painéis, na minha opinião, mais legais, claro, questão de gosto aí também, os painéis mais legais da década de 70 e 80. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Este vídeo não será o único, pois teremos outros também, porque nós vamos conseguir abordar todos os painéis aqui. Você é muito bem-vindo no nosso canal. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, você não vai pagar nada e vai receber frequentemente vídeos legais como esse. Bom, eu fiz uma lista aqui, vamos ver se você vai concordar comigo ou não, nos painéis mais legais. O primeiro deles, na verdade, é um painel da década de 60, que é o painel do Fenemé JK, esse veículo que era o JK em homenagem ao então presidente da República, Juscelino Kubitschek, esse cara feito pela Fábrica Nacional de Motores, e era uma versão brasileira, basicamente, do Alfa Romeo 2000, né, o estrangeiro. Inclusive o nome 2000 foi adotado depois, mais para ali no começo da década de 70, o Fenemé JK virou Fenemé 2000 por problemas com os militares. Aí tem a questão política, né, porque o JK era considerado uma pessoa hostil ao governo militar da época. Mas vamos ao painel desse carro então. Vejam que este veículo tinha o painel linear, mas olha só que painelzinho bacana, hein? Esse modelo de painel ele foi usado até 1970, tá certo? Depois foi adotado outro, mas vamos ver esse aqui primeiro, né? Então veja que a escala gradual não tem ponteiro. Na realidade não tem um ponteiro do modo como nós conhecemos, o ponteiro tá ali dentro, né? Mas ele vai correndo totalmente na horizontal dentro do visor ali, muito interessante. Esse painel, na minha opinião, está entre um dos mais belos da década de 60 aí no caso, e também bem completo, né? Abaixo aí nós temos as informações de gasolina, óleo e água, luzes, reserva, né? Bateria também tem a luz ali na lateral e o contagiro, né? Ao lado aí redondo. Em 1970, como eu disse há pouco, foi adotado um painel mais moderno, já com instrumentais redondos. É bonito também, mas eu acho que o charme desse painel linear aí, esse painel horizontal, é muito mais legal. O Fenemé JK, o 2000, ele saiu de linha em 1972 e para dar lugar ao Alfa Romeo 2300, que também é outro veículo que merece ser abordado aqui quando falamos de painel, porque esse automóvel tinha um painel muito bacana. Vejam o primeiro, né? Teve mais de um. Olha que painel legal, bem completo, temos painel com várias informações, contagiro, né, temperatura de água, gasolina, óleo também ali, painel bem completo. E foi adotado um outro modelo de painel um pouco mais moderno, que é esse painel que nós estamos vendo na tela agora. Aqui no caso temos um painel com fundo azul, marcando até 200 km por hora, odômetro total e parcial. Temos também indicadores da tensão da bateria, gasolina com luz de reserva, relógio de horas, temperatura e pressão do óleo e contagiros até 8.000 giros. Que bacana, hein? Esse painel tá para mim como um dos mais legais da década de 80. Muito se fala do painel do Del Rey, já vai falar já, mas o painel do Alfa Romeo 2300 está como um dos mais completos da indústria nacional da década de 70 e 80. Eu uma vez fiz um comparativo, postei um shorts lá, né? E aí, você preferia um Alfa Romeo 2300 ou um Galaxy? O Galaxy foi a preferência e realmente o Galaxy é um carro também sensacional. Mas se formos abordar a questão do painel, o Alfa Romeo 2300 tem um painel muito mais completo. Eu já vou falar um pouco mais do painel do Galaxy, porque eu acho que ele não é tão completo assim. Mas também nós temos que relembrar, quando falamos de painel, dos painéis dos automóveis esportivos dos anos 70. Dentre eles, o Charger RT, um painel também com aquele fundo amadeirado, que era moda na época, né? O Opala SS, que também trazia o painel mais completo da linha Opala. Também os esportivos com motores um pouco menores, como Corcel GT, Chevette GP, que nesse caso os dois traziam instrumentos extras no console, tanto o Chevette GP quanto o Corcel GT. No caso do Chevette, não o primeiro 76, o Chevette GP 76, ele trazia o painel igual quase o do modelo comum.
Só o GP2 em 77 ganhou aqueles instrumentos ali laterais que realmente são bem legais. Mas eu acho até o painel do Corcel mais charmoso. E vejam que curiosidade, o painel do Corcel, e nem precisamos falar do painel do GT, o painel de qualquer Corcel era mais completo do que os automóveis superiores da linha, como Galaxy e Maverick, né? Porque o Corcel trazia um instrumento muito importante, que é o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento, item que o Galaxy e o Maverick não tinham. Por que será que isso acontece, né? Você pega o painel do Corcel, ele tem lá o manômetro de temperatura da água do motor. Já o Maverick e o Landau simplesmente não tinham. Veículos que saíam com motor V8, no Maverick no caso tinha 4 cilindros, mas saía com motor V8 também, e o Landau, né? E não tinham o marcador do nível do líquido de arrefecimento, da temperatura ali do motor. O painel do Corcel, que era o modelo de entrada da Ford no Brasil, era mais completo nessa questão. Ironicamente, o Corcel 2 de 78 foi lançado sem o marcador de temperatura, item que foi colocado de volta na linha 80. O pessoal acho que reclamou e colocaram. Ele tinha a luz que acende lá quando o motor está esquentando. Dizem que quando a luz acende, você tem até alguns minutos para parar o automóvel. Mas eu também já ouvi relatos que quando a luz acendeu, o motor já estava fervendo. Então, desse ponto de vista, é melhor que tenha o termômetro de temperatura. Também o painel do Passat TS é um painel que eu gosto bastante. Na realidade, em diferença dos modelos mais simples, né? Ele tinha a diferença do contagiros ali no meio do quadro instrumental. Vamos falar agora do painel do Ford Del Rey. Esse sim, hein? Que painelzinho bacana. Um painel emblemático da década de 80. Aquela iluminação difusa misturando um azul com um vermelho, um laranja, né? É um charme à parte. O painel também bem completo, com 6 manômetros, luzes de porta aberta, um painel com uma grande comodidade ali, né? Pressão de óleo, a tensão da bateria. Esse painel do Del Rey é um painel clássico, né? E tem 2 modelos dele. O primeiro marca até 160 km por hora e a faixa máxima de rotação começa ali nos 5.500 giros. Depois você tem o painel do modelo AP, que muda a grafia, né, a fonte do próprio painel, e também a faixa de giro máximo do motor começa ali nos 6.500 giros, né? É uma diferença também. O pessoal lembra mais da velocidade máxima, mas tem também a diferença na rotação do motor ali. O motor AP conseguia girar um pouco mais. Sem dúvida, esse painel é um dos mais clássicos da década de 80 e que deixaram saudade. Um outro painel também que é lembrado carinhosamente pelos entusiastas é o painel do Chevrolet Monza. E vejam, né, que o painel lançado em 1982 era um painel bem simples, com o velocímetro ao centro, temperatura do motor e combustível ao lado. Esse painel foi mantido até 85, daí foi lançado o Monza Fase 2, e aí sim chegou o painel mais completo, com 6 reloginhos, trazia as mesmas informações do painel do Del Rey, e esse painel é o mais lembrado quando se fala em Monza. Mas o painel simples continuou em produção nos modelos SL, e também esse painel chegou a sair no Cadete e modelos mais simples do Monza até o fim da vida, com algumas mudança na iluminação, mudou de verde para amarelo, né? Teve algumas alterações também em grafia, mas era o mesmo painel que durou por longos anos aí, mas o pessoal prefere, é claro, o painel completo. Eu procurei muito na internet, porque eu já vi. Quando o Monza foi lançado em 82, ele foi lançado só com aquele painel mais simples, né? Porque na reestilização de 85, conhecida como fase 2, não só o painel foi mudado, mudou formação de porta, console, mudou muita coisa. E o primeiro Monza, ele tinha um painel que já era considerado um painel meio simples, né? E eu já vi a foto de um painel acessório de época, que era esse painel simples do Monza, mas com contagiro, mas era um contagiro pequeno na lateral. Ele era completo, mas era diferente desse painel completo do Monza fase 2. Eu procurei muito foto desse painel para mostrar para vocês, mas eu não encontrei. Eu não lembro aonde que eu vi essa foto e sumiu, não vi mais, mas existiu sim esse painel fase 1
com instrumental completo, né? Eu também já vi outras situações que não encontrei foto. Por exemplo, esse painel do Gol GT aqui tá para mim como um dos painéis mais bonitos da década de 80. Eu também já vi, em certa ocasião, um painel desse aqui, que esse painel ele foi, esquece o instrumental, esse painel quadradão, largo aqui, ele foi usado, essa caixa ela foi usada de 80 até 87, em toda a linha Gol, Paraty, Voyage, Saveiro. Tiveram várias variações, teve mudança de fonte, mudança de cor de ponteira, mudança de cor de fundo, teve várias mudanças, mas a caixa era a mesma. Esse painel do Gol GT teve duas versões. O primeiro Gol GT, ele marcava até 190 km por hora e com 4 marchas, então muda a indicação da marcha aqui, porque ele tem o Shift Light aqui no canto, né? Então muda o mapa da marcha, porque o painel do GT 4 marchas, a ré é pra frente. E aí você tem a segunda versão, que é do GT 1.8 também, mas com 5 marchas, marca até 220 km por hora e obviamente que muda também a indicação das marcas. Esse painel tá para mim como um dos mais bonitos da década de 80. E aí, para 1987, foi o último ano desse painel. Na linha 88 lançaram os novos painéis. Aí teve uma separação maior, porque tinha o painel CL e o painel GL. O painel GL, ele vinha com esse quadro instrumental aqui. Vou mostrar alguns painéis que eu tenho. Esse quadro instrumental aqui é o que foi adotado na linha GL, né? E CL do Santana. Santana CL já saía com esse painel desde 84. Na realidade, o CS, né? Santana CS de 84 a 86, 87 CL foi até 91. Esse painel aqui, ele traz o relógio analógico ao contrário do Contagiros. Contagiros é o painel do Gol GTS, Paraty GLS, Voyage GLS pós 88. E esse painel aqui, ele sai com o relógio analógico. Saiu também no Gol GL, vários modelos. Esse painel tem uma diferença em relação ao do Santana. Você pode olhar e pensar que é o mesmo. Esse aqui, ele veio de um Gol, ou de uma Paraty, ou de um Voyage. Como que eu sei disso? É pelos LEDs do centro do painel. Se você observar o centro, esse painel ele tem as luzes de afogador puxado e freio de mão acionado. Só o Gol tinha isso aqui, porque o Santana, essas luzes do freio de mão puxado do afogador ficavam na moldura do tabelier fora do instrumental. Então quando você vê painel assim, sem as luzes de baixo, é Santana. Se tem com a luz é Gol, tá? O pessoal coloca painel de Santana e Gol e nem sabe, nem repara. Por quê? A luz de afogador e freio de mão são luzes que muita gente nem liga, né? Não dá bola, nem lembra que tem. Bom, painel painel aí com contagiro, reloginho digital, que é o painel da Paraty GLS minha aqui, é um dos painéis também mais legais da década de 80. Também temos o painel do Uno 1.6R, 1.5, né? Eu tenho uma unidade aqui também. Olha só, olha aí, esse painel é bem legal e bem completo, ó. Você tem aqui, eu vou colocar a imagem, vai ficar ruim mostrar aqui. Vou colocar a imagem, eu tô vendo aqui, ó, tem combustível, temperatura do motor, temperatura do óleo, tem uma espécie de check control aqui, contagiros até 8.000 giros, odômetro total parcial até 220 km por hora. Esse check control que tem aqui, ó, é bem interessante também. Esse painel aqui saiu no 1.6R, 1.5R e é bem bacana. Aliás, o painel da Fiat teve várias variações. Tem esse painel também com relógio, tem o painel mais básico, que é o do Uno Mille, e nós temos o painel com computador de bordo, que aliás foi o primeiro. A Fiat foi a primeira marca no Brasil a implementar o computador de bordo. Quando? Em 1985, o Premio e o Uno foram os primeiros. E era basicamente esse painel aqui, né? Só que eles abriram mão, tiraram o contagiro não tinha, né? O contagiro tá aqui, perdão. Tiraram o contagiro e colocaram o computador de bordo. Vou colocar uma imagem na tela para vocês verem como que era. Tinha várias informações. Foi o primeiro contato do brasileiro com computador de bordo. Muito interessante também o pioneirismo da Fiat aí. Eu acho que a segunda marca a implementar isso daí foi a Chevrolet, com aquele computador de bordo pequenininho, quadradinho, que saía no Monza, né? Saiu no Ômega era um pouco diferente. Bom, são alguns dos painéis mais clássicos
da década de 80. Também tem o painel do Escort, o primeiro Escort, que já trazia também as luzes ali de Track Control, né? Depois de 87 mudou o painel, é aquele painel que foi até o final, Verona, né? Mas o painel do primeiro também eu acho bem interessante, aqueles instrumentais, o Contagio também, numa posição bem legal, comando da ventilação ali logo ao lado do instrumental, um painel bem emblemático também. Bom, no próximo vídeo eu irei trazer mais painéis, nós vamos avançar um pouco mais na linha do tempo, década de 90 vamos mostrar, e é isso. O pessoal sabe, eu coleciono rádio também, né? Além de peças de carro, olha que radinho pequenininho que tá na minha coleção aqui, olha o tamanho desse rádio, ele vem numa bolsinha, olha aqui, ó, olha o tamanho dessa bolsinha, e você tira ele, olha o tamanhozinho, ó. Isso aqui é um radinho de bolso, o pessoal ia escutar jogo no estádio aqui, com esse radinho aqui, ó, tamanho do rádio, tem até entradinha, saidinha pra fone de ouvido aqui, ó, é um Transistor 6 New Voice. Nem sei porque eu tô mostrando esse rádio, não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas eu sei que o pessoal gosta de uma nostalgia, então tô mostrando também isso daqui. Bom, meus amigos, para mim é um grande prazer falar com vocês, trazer um pouco mais de informação, nostalgia, curiosidades, né? E vocês sabem que eu vou aguardar todos vocês no próximo vídeo, né? Aqui no nosso canal PL, você já sabe, sempre vídeos interessantes para você. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá, tchau pessoal!